Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí que me foi concedida para falar um pouquinho de gestão administrativa. Bom, meu nome é Renan Proença, eu faço administração, estudo administração e tive uma experiência aí de 1 ano como mestre conselheiro, então trazendo um pouquinho aí do que eu consegui aprender para quem está interessado aqui em conhecer um pouquinho e ver se consegue aplicar isso melhor no próprio capítulo, legal? Então, gestão administrativa. O que a gente vai abordar dentro dessa palestra, né? Então, primeiro a gente vai falar por que é importante gerir bem, qual a finalidade, por que a gente deve gerir bem e por que a gente deve investir no capítulo em si. Fala também de diferenças entre as métodos de uma política de atuação, uma voltada mais para resultados, outra voltada mais para motivação, né? Então, a gente vai explicar melhor tudo isso depois. E como preparar uma boa equipe, certo? Então, primeiro a gente prepara uma boa equipe para depois atingir os resultados e também como a gente vai mantê-los eficientes, tá? E aí depois a gente vai comentar um pouquinho de problemas comuns na hora de demolei, legal? Então, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho de por que é importante gerir bem. Alguém gostaria de dar algum palpite de o que acha que é importante gerir bem um capítulo, uma empresa, uma organização? Legal, desenvolvimento. No caso seria um comprometimento, né? Legal. Por favor, irmão. Então, eu acho importante ter eu dei uma boa gestão de tudo, porque também para quem você falou, só que também para os CEOs que patrocinam o nosso capítulo, ver que a ordem está dando resultado. Legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre os pontos que vão ser abordados. Em primeiro lugar, é importante atingir os objetivos, a gente traçar os objetivos, certo? Após traçar os objetivos, a gente vai estipular metas. Metas são basicamente o meio do caminho para se atingir o resultado, certo? O meio termo são os pontos intermediários entre o objetivo que já foi traçado e os resultados que a gente quer atingir. Então, alcançando essas metas, a gente vai conseguir alcançar os resultados, certo? Outra coisa também que uma boa gestão se consegue é unir e motivar o grupo. Você consegue ter a coesão ali do grupo, e a partir da motivação junto, você consegue comprometer o grupo e fazer com que o grupo dê o resultado. Também você consegue trabalhar de uma maneira eficiente e eficaz. E existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Que na verdade, eficiência é você conseguir fazer aquilo que você quer com produtividade, certo? Aquilo está dando resultado durante o processo que está acontecendo. E a eficácia, ela fala um pouco mais dos resultados, tipo, conseguimos alcançar os resultados, então isso teve uma eficácia grande, legal? Outra coisa também é aprender a organizar uma instituição, que isso vocês vão levar para a vida de vocês, independente de que organização seja a Ordem, seja uma empresa, o que vocês forem fazer, que é muito fundamental vocês organizarem, inclusive isso ajuda vocês a organizarem a vida de vocês, e também saber lidar com outras pessoas, saber lidar com recursos humanos, saber lidar com o outro, a comunicação, ela é fundamental para você conseguir atingir os resultados e o que você quer na sua vida, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de resultado, dessas políticas de resultado e motivação. Então, o que vai ser feito aqui é mais ou menos uma contraposição entre quando a gente quer atingir resultados e quando a gente quer atingir a motivação. Então, nesse contraponto, tem 3 exemplos contrapostos. Então, em primeiro lugar, essas duas situações, elas têm uma ligação. Porque sem a motivação do grupo, você não consegue atingir os resultados. Porém, se você quer, se você tem um grupo motivado, então você consegue atingir os resultados. Porém, muitas vezes, você precisa dessa motivação, então você vai buscá-la, tá? Quando você tem um grupo motivado já e tem algo mais emergencial, no caso, você vai buscar essa parte mais estratégica, que é simplesmente buscar o resultado, o foco no resultado. Então, em primeiro ponto, você
vamos pensar um exemplo do capelão numa reunião pública. Muitos capítulos, inclusive, não tem muitas vezes o quórum, ou, digamos, eu vi um exemplo de um irmão que disse que tem um menino, mas que ele está em desenvolvimento de oratória. Aí acontece, numa reunião pública, por uma questão de melhorar, inclusive, a cerimônia, ser algo mais harmônico, acabou colocando o menino que tem uma oratória melhor. Que isso seria mais baseado na área de resultado, para mostrar, para ser uma reunião mais harmônica, algo porque a cerimônia é pública. Mas no caso, uma variedade de competências, o que é uma variedade de competências? É você conseguir fazer com que haja uma rotatividade dos meninos, para que eles consigam aprender. A gente vai falar um pouquinho melhor disso aí, mas isso envolve um risco. Então, muitas vezes, quando é algo mais emergencial, você não pode simplesmente arriscar. Mas a questão da motivação está ligada a baixo risco. Quando você precisa motivar o grupo para simplesmente atingir os resultados depois. Também, segundo ponto ali, decisão baseada na estratégia, você vai ter que pensar, já que eu quero atingir os resultados, então eu vou com foco numa estratégia mais agressiva, né? E na motivação, ela é mais baseada na harmonia do grupo. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo para motivar o grupo tem que fazer com que o grupo sinta que aquilo faz sentido para ele. Entendeu? Então, eu fui alocado como capelão no primeiro caso porque eu tenho uma oratória melhor. Então, isso foi uma tática mais agressiva para atingir os resultados. E no caso de motivação, eu ainda estou em desenvolvimento e preciso melhorar a minha oratória. Então, eu vou ser alocado numa reunião normal, que tem menos risco, como capelão, para desenvolver isso em mim, e isso vai fazer sentido porque eu vou estar evoluindo, que eu vou estar aprendendo. Agora, falar um pouquinho de como preparar uma boa equipe, tá? O que vocês acham, meus irmãos e tios aqui presentes, quais são os dois fatores? Existem dois fatores principais que fazem com que o grupo seja um grupo bom, um grupo ótimo. O que vocês acham? Alguém gostaria de dar um palpite? União. Irmão, por favor? União, como falou. União, legal. O que mais? São 2 pontos. Divisão do trabalho. Não muito, mais por outro lado. Acho que o Entrosamento, legal. Que leva ao comprometimento e à motivação do grupo. Legal. São esses 2 pontos, gente. Motivação e coesão. Coesão é a união do grupo. É o quão junto o grupo está para atingir aquele objetivo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida as dúvidas a gente vai tirar no final, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum nome, alguma palavra que vocês não entendem, pode perguntar, tá? Só levantar a mão e perguntar. Então, como que a gente vai atingir a motivação? Primeiro passo, através da rotatividade. Então, aquela variação de competência que a gente estava falando. A partir do momento que o menino, que o Demolay, ele passa por diversos cargos, por diversas funções lá dentro, ele adquire conhecimento e ganha experiência, certo? Ganhando essa experiência, vem o processo de aprendizagem. Ele começa a aprender e se autoconhecer. Ele se autoconhecendo, tem 2 pontos que ele observa nele mesmo. Ele sente a evolução, então fala, nossa, olha quando eu iniciei, a pessoa que eu era, olha hoje o que a Ordem Demolay fez para mim. Olha o que a Ordem Demolay me evoluiu. E também ele conhece os limites dele. Ele sabe quais pontos ele vai conseguir conseguir fazer quando a responsabilidade for passada para ele ou não, né? Então, mais para frente, você vai delegar essa responsabilidade para ele. Por quê? Para que ele se sinta parte dos resultados. E ele mesmo vai conseguir discernir, certo? Saber diferenciar quais pontos ele vai saber fazer ou não. Então, ele vai se sentir parte dos resultados e também aquele trabalho vai fazer sentido para ele. Faz sentido, gente? Tá? Com relação à coesão, você lida um pouco mais com a comunicação, né? Então, em primeiro lugar, você tem que saber ouvir. O líder, principalmente. Mas o grupo em si, ele tem que se ouvir. Ele se ouvindo, ele vai se conhecendo, certo? O grupo vai se conhecendo, aí que gera um respeito mútuo. Vai acontecendo esse respeito, e aí criam-se regras informais. Alguém sabe o que é uma regra informal? É o que, na verdade, não está necessariamente escrito no papel. Então, a gente está fazendo a palestra aqui, aí 2 irmãos começam a cochichar no fundo, outro irmão mesmo, o Tuga, fala,
Pô, irmão, estou interessado em assistir palestra, vamos colaborar, vamos fazer silêncio. Tá? Isso não está escrito necessariamente no papel ou na legislação, mas, em todo caso, cria-se essa ordem natural social e o próprio grupo, através desse ambiente de respeito, ele começa a entrar num processo de união. E aí vem a última fase, que é o relacionamento. O relacionamento, inclusive, melhora-se a partir desse respeito e também acabam acontecendo encontros internos. Qual é o capítulo que não tem um encontro externo aqui? Entendeu? É muito difícil. Então, acaba-se melhorando esses encontros, inclusive, e tem esse sentimento de altruísmo. Pô, meu irmão, você está precisando de ajuda? Onde eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar, meu irmão? Entendeu? E aí cria-se esse sentimento de altruísmo, de querer ajudar o próximo lá dentro, o irmão, e aí o grupo está coeso. É que o ponto em que o grupo está unido o suficiente para funcionar de uma forma boa. Tranquilo? Beleza, nós preparamos uma boa equipe. Agora nós vamos atingir os resultados, né? Então, tem esse fluxograma aqui, que ele começa como? Uma conversa. Você tem que entender, você tem que conversar com o seu grupo para que você tenha um alinhamento das expectativas. Legal? Para que você trace, veja em que caminho que o grupo está indo, para você ter esse conhecimento, porque daí você vai conseguir definir a estratégia que você quer seguir. E relembrando lá no começo, que estratégia você vai seguir? Pô, o grupo está desmotivado? Legal, vamos para uma estratégia mais de motivação. Ou não, vamos para uma estratégia mais de resultado, aquilo que a gente já tinha falado lá atrás. Né? Definidas as estratégias, a gente vai... Aí é uma questão mais da liderança, né? nesse fluxograma, que é a delegação de responsabilidades. Eu sei qual caminho eu vou, eu sei qual estratégia eu vou tomar. Agora eu vou ver quais recursos, no caso humano, que eu vou usar para chegar no resultado. Então, meu irmão, eu preciso que você faça tal coisa. Só que isso é muito vago. Não adianta você simplesmente delegar uma função se você não tiver uma transparência. Você tem que saber explicar exatamente o que ele precisa fazer. Entendeu? Todos os pontos, deixar bem claro para ele, para que ele consiga desempenhar aquilo de uma forma melhor. Só que você também tem que estabelecer prazos, senão aquilo fica muito jogado. Quantos de vocês já não receberam alguma tarefa que não tinha prazo e por isso vocês não se policiaram ao ponto de meu prazo está estourando, e se eu não conseguir fazer aquilo lá, entendeu? Isso gera uma pressão, inclusive, dentro da pessoa que você está delegando e ajuda no cumprimento das obrigações que ele tem, das metas que ele tem que atingir, entendeu? E aí, estabelecidos os prazos, você tem o treinamento. O que você precisa, meu irmão, para conseguir atingir esse objetivo? Fazer com que essa meta seja atingida. Precisa de uma ferramenta? Está aqui. Então, eu dou todo o treinamento para você, para que você consiga atingir os resultados, tá? E aí, bota isso na prática, tá? Aí o que acontece? Você, feita a prática, não adianta só isso. Você tem que ter uma cobrança. O líder tem que ir lá e cobrar. Ele tem que estar a todo momento do lado. Ele não pode simplesmente deixar como se aquilo fosse acontecer sozinho, entendeu? Ele tem que ter essa cobrança contínua para que o resultado aconteça. E aí o grupo inteiro fica feliz. Legal? Mas tem um fator principal que tem que ter a todo momento. É esse realinhamento constante. Beleza, alinhamos as expectativas. Feita a definição da estratégia. Pessoal, o grupo está aqui, ó. Essa é a nossa estratégia que a gente quer seguir. Vocês estão de acordo? Legal. Vou delegar a responsabilidade para você, meu irmão. Eu preciso que você faça isso, tal, e que você tenha esse prazo. Você consegue cumprir esse prazo? Desse alinhamento constante. Legal? Outro fator também, principalmente lidando de ordem de Molay, porque um dos objetivos dessa palestra é mostrar a necessidade de um grau de profissionalismo que precisam ter nos processos dentro da ordem de Molay. Porém, para esses processos muitas vezes são muito racionais, certo? E dentro de uma ordem de Molay, que a gente tem filantropias, coisas do tipo, não dá para ser tomada as decisões ou coisas só com uma racionalidade. Você tem que ter um certo quê de emoção. Eu muitas vezes, infelizmente, já me peguei por estar como mestre conselheiro. O mestre conselheiro em si, o líder, ele é uma figura
em que pondera a todos os detalhes, tem que ponderar todas as informações que são jogadas para discussão. E muitas vezes acabei já me pegando e pensando contra algumas coisas que, vai gastar muito dinheiro, mas assim, aí se você se pega pensando e fala, é filantropia. Acho que tem que ter esse lado emocional realmente para que você consiga tomar as decisões. Porque senão a gente está lidando com pessoas de bem, a gente está lidando com ajudar as pessoas. Nós não podemos simplesmente pensar de uma forma racional como uma empresa pensa. Inclusive as empresas hoje em dia, elas já pensam no meio ambiente, elas já pensam em ajudar as pessoas. Então essa racionalidade que já existiu aí com Ford, dentro desses outros pensadores aí, está se esgotando isso para a tomada de decisão. Então é importante ponderar entre racionalidade e emoção. Legal? Legal, gente. A gente atingiu os resultados. Então preparamos uma boa equipe, atingimos o resultado. E agora, como manter esses resultados? Mas não só mantê-los, mas mantê-los de maneira eficiente. Tá? Esse ciclo, ele é um ciclo que pode ser lido em livros de marketing, tá? E ele é um ciclo de melhora de processos. Tá? Como que ele acontece? Então tem uma explicaçãozinha aqui, mas assim, primeiro você planeja. O que eu quero? Legal. Eu quero fazer um evento, eu quero fazer um COD. O que eu vou precisar? Fazer uma listagem de tudo que eu preciso, delegar as funções, todo o planejamento. Igual naquele fluxograma que a gente fez lá atrás, delegar responsabilidades, treinamento, etc. E aí, você vem para a prática, né? Vou executar o projeto, fazer o que aconteceu? Executamos o projeto. Legal, aconteceu isso. Vamos colocar no relatório, a gente verifica o que estava planejado e o que realmente aconteceu. A gente estuda os resultados e faz essa checagem, essa verificação. Então, estava acontecendo isso, a gente planejou isso e aconteceu na verdade isso. Que pontos a gente pode melhorar? Então vamos estudar, olha, na verdade a gente fez isso, mas isso não ficou muito legal. A gente foi abaixo das expectativas, mas outro sentido, a gente pode ter superado as expectativas. Então, aí nessa questão de agir, a gente vai pegar todas essas medidas que foram feitas. E é interessante a feitura de relatórios nessa parte de verificação. Fazer relatórios para comparação. Então, fazer um relatório de planejamento, tá? Que é não planejar, e fazer um relatório do que realmente aconteceu, todos os passos. O que aconteceu na verdade, para você fazer essa diferença e ver os pontos para você tomar as atitudes corretivas depois, para que no próximo planejamento você tenha um processo já melhorado. Nesse caso aqui, a gente vai falar um pouco o que são ferramentas, que eu quero dizer com ferramentas aqui, né? São qualquer material de instrução, qualquer material que te auxilie a fazer algum processo, a fazer qualquer coisa. E isso, na verdade, vai entrar junto com a cogestão. Mas ainda, o que é cogestão? Alguém daqui sabe o que é cogestão? É muito simples, meus irmãos. Cogestão nada mais é do que a passagem de aprendizado de uma gestão para outra. É muito simples. Isso acontece no capítulo de vocês? Sim, com frequência, é um processo bem estruturado. Então, o que acontece? A cogestão, ela é feita, se ela não tem um material padrão, então faz apostilas, legal? Então, o gabinete estadual está lançando material ritualístico. Isso é uma ferramenta padrão. Então, vamos supor, eu sou secretário do capítulo, escrivão, tá? Secretário do capítulo, mas na verdade não tem nada para eu estudar e não tem nada que diga todos os processos. Na verdade existe, mas vamos supor que não. E a gestão passada me ensinou, o secretário passado, ele sabia fazer ata bem, mas ele não era muito bom com carta não, fazer carta, para enviar, coisa do tipo. E aí, na verdade, ele me ensinou muito bem fazer ata, mas eu também não sei fazer carta. Agora, na verdade, tem que ter o primeiro passo, mas ao primeiro momento que tem uma cogestão, porque a cogestão é subjetiva. Eu vou passar os ensinamentos para frente da forma que eu sei.
se eu não tiver uma ferramenta de instrução. Então, se ao mesmo tempo tem essa cogestão acontecendo junto e tem um material para eu passar o ensinamento para frente, eu vou conseguir ter essa padronização de conhecimentos. E os conhecimentos vão ser passados para frente de uma forma sempre igual, de uma forma contínua, como deve ser passado. E aí não acontecem esses tradicionalismos que vocês veem por aí dentro da Ordem Demolei. Muitos mitos, muitas coisas que a gente tenta desmistificar ainda e que muitos capítulos não têm conhecimento, muitas vezes, de coisas que na verdade não existem, certo? E que com esse processo assim conseguiria acabar com esses mitos e coisas que acontecem. Então, gente, falando agora dos problemas comuns da Ordem Demolei, participando de 2 conamescos, eu fiz bastante conversas aí com outros mestres conselheiros, e aí são 3 pontos que eu acabei encontrando como os problemas principais dentro da Ordem Demolei. O que vocês acham que é? Alguém pode falar um ponto que acha que é crítico? Assim, são 3 pontos. Comprometimento. Oi? Secretaria? Não. Panelinha. Oi? Panelinha. Panelinha? Não. Comprometimento. Desmotivação. Legal. Ó, como que mais você tinha falado? Dedicação. Dedicação. Você quer? Vai, vamos colocar assim, ó. Comprometimento. Comprometimento. Desunião. Ó, então vamos fazer assim, ó. Em primeiro lugar, processo de sindicância, que é o processo seletivo, né? Mas meu capítulo não consegue achar membros para entrar. Não, mas falta qualidade dos membros, eles não têm perfil. Entendeu? Esse é um problema que a gente ouviu bastante. Outro problema que vocês falaram é falta de proatividade, que é essa ausência de assumir responsabilidades e também a existência de iniciativa. Não está comprometido. Ele não está com tanta vontade de fazer acontecer. Então precisa dessa motivação também. E outro ponto é a retenção de membros. Sai muito membro do meu capítulo. Falta motivação ali para eles continuarem, para eles ficarem. Tá? Vamos falar um pouquinho mais especificamente de cada um. Em primeiro lugar, o processo sindicância. No meu capítulo, nessas 2 últimas gestões, a gente reformulou todo o processo seletivo de acordo com o estudo de planejamento, etc. Tá? Então, como que a gente fez? Que pode ser uma sugestão para vocês. Em primeiro lugar, a gente fez, isso deu um trabalhinho, mas a gente fez um processo estruturado, tá? E colocamos no papel. Esse processo tem todos os desenhos, com setinha, todo um organograma bonitinho de como é cada processo. E se aquilo acontece, então tem assim, ele foi aprovado. Se sim, as consequências, se não, as consequências daquilo também. Entendeu? E tem esse processo estruturado de fácil entendimento. Então, qualquer pessoa que pegar ali vai olhar e saber reconhecer o que está se passando. Tá? Outra coisa também, a apostila de estudo para sindicantes. Mas eu não sei o que falar quando eu vou fazer uma visita à família. Aí vem o irmão lá e fala, que Jacques Demolei morreu na fogueira. Não, meus irmãos. Não, isso aí você tem que falar dentro da sala capitular. Então, a gente pensando nisso, a gente bolou uma apostila que fala mais sobre o perfil de liderança que a gente consegue desenvolver dentro da Ordem Demolei, o antes e depois do que o seu filho pode melhorar na Ordem Demolei, a evolução que ele pode ter, qual a relação com a maçonaria. São dúvidas frequentes, mas que não falam de coisas que não tem necessidade, são coisas realmente importantes, que é o que a família e o candidato querem saber. Legal? Essa ficha de perfil de candidatos, ela é preenchida pelos demoleis. Então, eu quero indicar alguém, eu pego essa ficha, eu preencho como se fosse uma pesquisa, tá? Então, a gente delimitou essa ficha como os pontos fundamentais, certo? Que a gente enxerga como sendo o perfil do demolei. O demolei, digamos, ideal, assim, né? E aí é um pouco subjetiva. Por quê? Porque isso depende da pessoa. E feita a aprovação dela, existe a comissão julgadora, que é quem vai julgar. Essa comissão julgadora, ela é formada por um tio, tá? Um tio que é responsável pela parte do RH lá, e também por o presidente da comissão de sindicância, e também mais um demolei que tem uma capacidade analítica e que conheça também o perfil
do Demolei, tá? Essa ficha de sindicância é a própria ficha que a gente leva para a família preencher no dia, que é bem parecida com a ficha de perfil de candidato, mas que tem o parecer dos sindicantes no final também, mas para ver se a gente se bateu as informações, o que a família realmente preencheu e também com o que os Demoleis estudaram do candidato, para ter essa checagem, né? E, sem dúvidas, tem um controle sistêmico, controle geral de todo o processo. Então, pelo presidente da comissão, o presidente da comissão de sindicância. Então, o presidente dessa comissão, ele sabe onde cada candidato está do processo. Então, ele está passando ainda por uma pesquisa. Ele está, ele está passando já foi aprovado pela comissão julgadora. Ele tem todo o conhecimento do processo. Legal? Falar um pouquinho agora de falta de proatividade. Em primeiro lugar, todos devem ser ouvidos. Tá? Você também deve dar um feedback sobre as sugestões. Então, legal, ele faz uma sugestão, não é simplesmente, bacana, virar as costas para ele. Puta, que legal essa ideia, mas assim, obrigado por você dar essa ideia, mas então, na verdade, ela não é tão útil, porque isso, não vai dar certo por causa disso, explicar para ele, né? Mas ele tem que ser ouvido. Ter autonomia para tomar decisões não problemáticas. Por que isso não problemáticas? Porque é que nem estagiário numa empresa, muitas vezes. Se as pessoas, elas têm que ter essa autonomia para tomar decisões. Então, o iniciático, de repente, junta a galera e fala, vamos marcar um churrasco aí. Genial. Agora, o iniciático não pode simplesmente juntar a galera e falar, vamos voltar naquela chapa X, porque não sei o que. Muitas vezes isso são decisões mais do pessoal mais, digamos, cabeça assim, do grupo, né? Que são decisões que quem tem que tomar é mais grau de Demolei, é mais presidente do conselho consultivo e mestre conselheiro. Legal? Mas tem que ter essa diminuição de burocracia para que eles consigam ter essa proatividade. Porque se você não incentiva que eles tomem essa atitude, essa iniciativa, eles não vão ter mesmo. Reconhecimento. Você tem que reconhecer o que ele está fazendo, a tentativa dele, entendeu? E dar um exemplo. Tá? Ele só vai fazer as coisas acontecer a partir do momento que quem estiver lá em cima estiver fazendo acontecer. Isso é fundamental, meus irmãos. Esse é o exemplo que eu estou tendo hoje no meu capítulo. Retenção de membros. Tá? Primeiro, motivar os membros do grupo. Como que você vai fazer isso? Primeiro, aquela função tem que ter sentido para ele, tá? Aquilo tem que fazer algum sentido para ele. O Demolei faz sentido para a gente, porque a gente sente a evolução que a gente tem, certo? Dentro da Demolei. E também reconhecer, ter responsabilidade dos resultados obtidos. Ele sentir que aquilo que ele fez valeu a pena e que ele teve parte do resultado, tá? E também, inclusive, você dar essa responsabilidade para ele, faz com que ele sinta mais vontade de estar fazendo acontecer. E também dar um feedback sobre o desempenho dele. Olha o que você está melhorando, dentro da Demolei. Olha o que você era, o que você está. Mostrar para ele exatamente isso. O trabalho tem que ter sentido. Como? Ele tem que ser importante. Ele está sendo importante para você? E mostrar isso para as pessoas, né? Tipo, eu faço parte daquilo. Olha a importância que isso tem, que olha, a Demolei tem para mim. Aquilo é útil. Olha, o que eu era, a evolução que eu tive, hoje eu me sinto mais bem preparado. Então, para mim, isso é muito útil. E também, ele é legítimo. Então, a filantropia, a ajuda que a gente faz para a sociedade, isso legitima o nosso trabalho. Então, dá mais determinação ainda e esse trabalho faz mais sentido. Contribuições é aquela questão da variedade de competências, tá? Que ele vai adquirindo mais experiências. A identidade é que se sentir parte daquilo. Então, ele tem que ser ouvido, ele tem que ter as responsabilidades e se sentir parte do resultado. Legal? E também aquilo tem que ter um significado para ele, aquilo tem que ter impacto. Olha, Demolei, meus caros. A gente tem que permitir erro. Não pode ser simplesmente a racionalidade de uma empresa. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Apesar da profissionalidade, profissionalismo que tem que ter os processos, nós estamos aqui para aprender. Tá? E voltando a um ponto fundamental. Reconhecimento. Tem
tem que saber reconhecer o trabalho das pessoas que estão fazendo acontecer. Vou passar um vídeo rapidinho para vocês. Será que o som está funcionando? Vou tentar. Só um minuto. Só para eu ver onde que sai o som, eu vou colocar no microfone. Coloca pelo microfone aqui. Coloca no microfone só. Ah, é aqui que sai o som. Legal, deixa eu ver. Dá para vocês escutarem? Tá. Dá para escutar mesmo? Não. Peraí, deixa eu colocar. Deixa eu só ver isso. Como que eu vou fazer? Já está no final, pode ficar tranquilo. No início do programa, você que está hoje tem uma empresa, você que vai abrir uma empresa, ou que quer redefinir os rumos da sua empresa, ou tem algumas dúvidas, né, aquelas incertezas que ficam rodeando o empreendedor, está aqui Luciano Josal, ele é consultor empresarial, para conversar com a gente justamente a respeito disso. Tudo bem, Luciano? Boa tarde, boa tarde. O modelo de gestão, na verdade, deveria ser quase que o embrião de uma empresa, né? Depois dos sócios ou depois dos donos, essa é a primeira figura que deveria surgir. Você concorda com isso? Exatamente. A ideia é que quando você vai começar uma empresa, uma sociedade, já tem um combinamento de como ela vai funcionar. Você já tem que pensar como vai ser o atendimento ao cliente, como é que vai ser o controle financeiro, como é que vai estar a estrutura da informática, como é que você vai fazer a gestão das pessoas, os cargos, as responsabilidades. Isso precisa ser pensado e acordado antes e aí já está alinhado com o planejamento estratégico. Onde você quer chegar? E dependendo do seu objetivo, vai mudar o modelo de gestão. Bom, conceituando o modelo de gestão, então é a definição da forma como você vai atuar. Isso, como é que a gente gerenciaria essa empresa, né? De que maneira eu vou atingir os objetivos propostos. Mas para você organizar o modelo de gestão é preciso apoio profissional. É preciso ter gente que o oriente a isso. Porque você tem hoje no mercado diversos modelos consagrados. Então você tem, por exemplo, aí 9001, versão 2008, que é um modelo de referência consagrado. Você tem modelos baseados em modelos de excelência difundidos pela Fundação Nacional de Qualidade. O próprio governo do Estado tem um compete com o Prêmio Qualidade Espírito Santo, que é outro modelo. Você tem modelos específicos de empresas de franquias. Então, cada franquia tem o seu modelo de gestão. E você tem uma série de empresas que nunca pararam para pensar nisso. Elas não têm um modelo. Elas estão acontecendo. O que ela faz hoje, o formulário que ela preenche, a planilha que ela controla, é fruto da colaboração de todos que estão ali hoje e por ali passaram. E aí, quando você vai para a empresa, bom, a empresa funciona assim. Mas eu não pensei que ela deveria funcionar assim, de uma forma sistêmica. É caro organizar o modelo de gestão. Eu diria que é mais caro não organizar, porque o custo da não qualidade, o custo da falta de gestão é muito maior. Ou seja, você pega um desperdício, um retrabalho, um desgaste da imagem do cliente perante a sua empresa, isso tudo junto tem um custo muito maior do que você contratar, por exemplo, uma consultoria para te dar um apoio em como implementar um modelo consagrado. Então, pessoal, o que a gente viu nesse vídeo, né? São dois pontos principais. Primeiro, ele fala assim, uma empresa que ela não tem os processos bem estruturados é porque foi acontecendo. E aí, ela é simplesmente uma somatória de tudo que quem está hoje e quem já passou fez. É mais ou menos como é a ordem de Molay. Então, falta um pouco ter essa estrutura mais bem elaborada, principalmente dentro dos capítulos, certo? E o outro ponto também é que ele fala no final que custa mais caro você não planejar do que o próprio planejamento. No caso, ele lida de uma empresa, que no caso existe as consultorias, tá? Existem as consultorias que cuidam das empresas, tá? No caso do Ordem de Molay, não existem as consultorias, mas os próprios membros que podem fazer essa diferença, você entendeu? Então, sai mais caro
você não focar em gestão e simples do que realmente você ter esse foco em gestão e fazer um bom trabalho aí na parte administrativa. Nós devemos profissionalizar os processos dentro da Ordem Demolay, meus irmãos. Porém, nós não podemos funcionar como uma empresa. Por quê, meus irmãos? E aí a conclusão que a gente faz. Nós somos uma ordem Demolay, tá? E a nossa finalidade, o nosso objetivo final, na verdade, é o aprendizado dos membros e a formação de bons homens, de pessoas de melhor caráter, que elas só vão conseguir ser melhores pessoas se elas aprenderem. Então não pode ser simplesmente como uma empresa que você manda embora se ele está fazendo o processo errado. Então a gente tem que ter esse discernimento. Devemos melhorar e profissionalizar os processos, porém com essas ressalvas. Você não fará nada só, portanto precisará de sua equipe. Se não souber geri-la, não obterá resultados e nem fará nada em conjunto. Ser um bom gestor é fundamental para a organização progredir e para o grupo ser um sucesso. Meus irmãos, a mensagem final que eu deixo para vocês é muito simples. Saibamos melhorar os processos, a gestão administrativa dentro dos capítulos, porque se continuarmos com processos ruins, se os processos não progredirem em si, os capítulos vão sofrer, e os capítulos são a base da Ordem Demolay. Se os capítulos sofrem, toda a Ordem Demolay sofrerá as consequências. Muito obrigado. Pessoal, eu só gostaria de anunciar. Posso anunciar, Zé? Que eu fiquei sabendo que o Rodrigo Camassari venceu a eleição. Tá? E agora, quem tiver perguntas, tá? Quem tiver perguntas aí para fazer, manda no e-mail, eu vou deixar aqui, ó, para vocês. Porque desculpa, eu peço desculpa a vocês, eu tenho que sair correndo, eu tenho aniversário de 170 anos da loja lá em Cavari, dá umas 2 horas e quase meia. Então, ó, quem quiser pode me adicionar aí no Facebook, mandar e-mail, que eu vou responder todas, tá? Podem ficar tranquilos, beleza? Tranquilo? Muito obrigado para todos. E aí, tamo junto, gente. Líderes de amanhã.